Olá, sejam todos muito bem-vindos. Que bom ter você aí conosco. Eu digo conosco, eu já estou aqui com a minha irmã, porque este é o Pode, Irmão. E a gente está com muita alegria, querendo entrar aí na sua casa, nesse tempo que você está dedicando, para dar essa audiência para nós. Então já recebe um beijo nosso, muito obrigado. E a gente espera que hoje, assim como em todos os outros dias que a gente vai estar junto, seja um tempo de edificação, de descontração, de alegria também, e por que não, né? Mas a parte da descontração e da alegria vai ficar para daqui a pouco, porque a gente vai começar de um jeitinho que é muito, ou diz muito respeito a quem somos, o que fazemos, o que amamos, que é através da palavra de Deus. Não é isso, minha irmã? Verdade, gente. Até porque, como pode um irmão fazer alguma coisa sem considerar, começar pela palavra de Deus? Em tudo que você fizer na sua vida, consulte a vontade de Deus pela sua palavra, conhecendo-a e amando-a. Gente, que alegria ver o que Deus já começou a fazer nesses dias e vai continuar fazendo. Para a gente começar hoje, Epístola aos Hebreus, capítulo de número 1. Meu coração saltitou com esse texto e eu quero compartilhar com você. A Bíblia diz assim, Hebreus 1, 8. Contudo, a respeito do Filho diz: o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria acima dos teus companheiros. Muito bom. Então aí já vai refletindo nessa palavra e permitindo que ela ministre ao seu coração. Bem, hoje a gente está recebendo com muita alegria um amigo, um colega de ministério, um homem de Deus, para uma conversa regada à música e, eu diria, particularmente aos brasileiros, um tipo de música muito aí você vai entregar. Muito interessante, mas eu não quero me precipitar. Mas o fato é que ele é pastor, casado, pai de 2 filhos, um inclusive já bateu asas e voou para sua carreira na sua família, casado recentemente. É uma das pessoas que tem uma das histórias de testemunho, de conversão, dos que estavam figurando ali entre artistas do meio secular, musical e etc., mais contundentes, mais poderosos, que já abençoou tanta gente, cantor, compositor, músico, multi-instrumentista. Eu sempre quis falar isso. Meu Deus! Ele, senhoras e senhores. Pode, irmão, apresentar uma pessoa assim? Irmãos e irmãs, ele está conosco, pastor Vaguinho, apresente-se daquele jeito, né? Pode ser? A quem não conhece, vou me apresentar. Pra quem não me conhece, eu sou o dono da boca. O dono da boca. Pra quem não me conhece, eu sou o dono da boca. O dono da boca. Pra quem não me conhece, eu sou o dono da boca. O dono da boca. Pra quem não me conhece, eu sou o dono da boca. O dono da boca, a boca que prega, que louva e que ora. Eita glória! O dono da boca, a boca que dá aleluia e dá glória. O dono da boca, a boca que canta a canção de louvor. Eu sou o dono da boca, a boca que traz a palavra de amor. Sou o dono da boca, pra quem não me conhece, eu sou o dono da boca. O dono da boca, pra quem não me conhece, eu sou o dono da boca. O dono da boca. Muito bom. Meu Deus! Créditos aí também para a participação do nosso amigo Fernandinho no glória cavaco, a Deus. Né? Muito presbítero da casa do Senhor. Exatamente. Esse Jesus passa e vai salvando, salvando e salvando. Ele é lindo. Ex-pagodeiro do grupo Alô Som. Olha aí, ó. Da casa do Senhor. Alguém já despertou memórias nesse momento que você falou essa. Mas, Vaguinho, eu falei agora há pouco, né, no momento de introduzir você, sobre essa questão do ritmo, né? Como esse ritmo para o brasileiro é um ritmo que tem, de verdade, uma identificação e tá aí no DNA do brasileiro de uma forma muito especial. Mas é claro que isso não é nenhuma novidade, você sabe muito bem que não é, digamos, uma unanimidade, né, a utilização, seja do samba ou de alguns outros ritmos também, como o rap, ou como pagode, funk, como né, pagode, que é o caso. né?
ritmos que tenham uma tradição muito ligada à música secular e popular. Tem muito crente, tem muito líder, tem muita gente que tem algum tipo de diferença ou dificuldade, essa seria a palavra, com o entendimento sobre a introdução desses ritmos. E aí vão algumas possíveis razões ou explicações. Teriam sido esses ritmos de alguma forma dedicados ou consagrados, né? De maneira que não pudessem ser utilizados aí dentro do contexto do que é sacro, do que é devocional. E você, obviamente, né, nem precisava dizer, é defensor da ideia exatamente o contrário a isso. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, se você em algum momento, seja no início ou seja até hoje, recebeu algum tipo de crítica, sente algum tipo de dificuldade, acha que isso mudou muito, mudou pouco. Como é que você acha que é a compreensão hoje do povo evangélico quanto à utilização dos ritmos mais ligados à música popular brasileira? Bom, primeiramente quero agradecer, né, o carinho, o convite, né, da pastora Helena, pastor Eduardo, de poder estar aqui com vocês. Dizer que me senti muito honrado pelo convite, né? Eu fiquei completamente extasiado quando recebi o convite de vocês. Que bom, que alegria. Vocês sabem a alegria e o amor que eu e minha casa temos por vocês, né? Minha esposa, Fabíola. Só ratificando rapidinho, eu tenho 5 filhos, tá? Oh! 2 sou eu e a Fabíola, né? Mas tem a herança do pagodeiro. Eu mencionei os que eu conhecia e esqueci. Tem a Joyce, minha filha mais velha, que já me deu 2 netinhos, né? O Lucas Vinícius e a Luna. Verdade, rapaz. Um neto de 11 anos, uma netinha de 4 anos, meu genro Alex. Tem a Stephanie, de 27 anos, o Gabriel, de 28 anos, o Júnior, né? 27 anos também, e o Kainan, de 22 anos. Pronto. São 5. E já começou a conversa com muita nobreza, né? Em fazer aí essa correção, porque como é importante para um filho ser mencionado pelo pai. Não posso né? deixar Então, já começou deixando lições. Já começamos pedindo perdão a esses 3, por favor. São bênçãos, são lindos, né? Graças a Deus. E eu tenho muita alegria, né, de poder estar aqui com vocês. Mas, pastor Eduardo, pastor Helena, como vocês falaram, né? A gente quando iniciou nosso ministério há 20 anos atrás, né, eu me entreguei a minha vida para Jesus há 26 anos, né? Fui criado dentro de uma cultura que na minha família o pagode, o samba fazia parte da nossa convivência. A minha avó, minha falecida avó, mãe do meu pai, foi fundadora de um bloco muito conhecido no Brasil e no mundo inteiro, que é o Bloco Cacique de Ramos, que de onde veio todo esse movimento do samba no Brasil inteiro, né? Zeca Pagodinho, Jorge Aragão, Fundo de Quintal, Bete Carvalho, Almig Neto, quase todos os grandes nomes do samba dos anos 80 para cá passaram pelo Cacique de Ramos. E meus pais começaram a namorar dentro do Cacique de Ramos, né? Então a minha família tinha uma relação muito, muito grande ali com o Cacique de Ramos. Essa era a cultura da minha casa. Por outro lado, a minha avó, Dona Aurora, mãe da minha mãe, minha avó tinha um terreiro de Umbanda. Então eu cresci dentro dessas duas culturas, terreiro de samba e terreiro de Umbanda, terreiro de samba e terreiro de Umbanda. Até me converter aos 36 anos, através da minha esposa, a mina de fé, a cabelo abaixo. Um beijo, né? Linda, uma princesa. Minha querida amiga, companheira, minha amor da minha vida, né? A mina de fé. Você quer que a gente saia, chame ela? Eu vi que o olhinho brilha, né? Dá vontade de falar mais alguma coisa, já cantar, já pagodinho. Então, o samba, ele sempre sofreu assim um preconceito muito grande, mesmo antes da gente introduzir o samba na música gospel, né? Não que eu tenha sido o primeiro, outras bandas vieram, outros grupos, outros cantores de música gospel cantaram, chegaram a gravar samba. Eu já fiz algumas pesquisas, tem sambas músicas gospel em ritmo de samba que foram gravadas há 40 anos atrás. Eu estou há 20 no ministério. O próprio pastor Silas, né? Tinha o grupo Renascer, que ele era baterista, onde a pastora Elisete e as irmãs quase todas, o Zênio, pastora Márcia Teixeira, todos faziam parte do grupo do Coral Renascer. E eles gravaram uma música em ritmo de samba há 40 anos atrás. Agora vieram as memórias de infância, falando de Renascer. Que eu, inclusive, regravei essa música. Quando eu atravessar... Pode dar uma palhinha? Pode dar uma palhinha. Ouvia na sala da minha avó com chão de vermelhão. E todo mundo canta. Canto muitas vezes ela em algumas igrejas. Rapaz, o pessoal fica maravilhado. Single. Hit. Quero ver se vocês conhecem. Quando eu atravessar o mar da Galileia,
Badá, 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 badá. Um hino de vitória eu irei cantar. Então eu dobrarei os meus joelhos, com lágrimas nos olhos eu direi: muito obrigado pelo seu amor. Muito legal. Todo mundo conhece. Foi gravado em ritmo de samba há 40 anos atrás. É ritmo de samba. E eu acredito que também sofreu alguns preconceitos, né? Mas eu me pauto naquilo que está na palavra de Deus, né? E falar de palavra de Deus diante de vocês é até complicado, né? Mas eu me pauto naquilo que eu li lá em Salmo 150. Que todos os instrumentos, todos os ritmos foram criados para adorar a Deus. E eu creio nisso, eu acredito nisso. E eu acredito também um pouco daquilo que o Senhor fez na minha vida, na minha história, porque eu não acredito que o Senhor fosse escolher um pagodeiro que fez sucesso cantando Marrom Bombom, A Mina de Fé, Todo Mundo de Olho, fiz músicas para molejo, Brincadeira de Criança, Samba Diferente, Soweto, Negritude Júnior, tantas músicas que eu fiz. E ali eu fiquei conhecido como sambista, pagodeiro. E aí aceitei Jesus, entreguei minha vida para Jesus, graças a Deus, através da Fabíola. O Senhor me libertou, me transformou, me libertou das drogas, da bebida, da mentira. E o que eu acredito é que o Senhor tem um propósito comigo no louvor. E eu não me vejo cantando um rock, um jazz, entendeu? Seria curioso, no mínimo, essa experiência. Porque eu acredito que as pessoas em tudo, na vida de cada pessoa, eu acredito que Deus tem um propósito. Então, acho que o propósito, eu creio, né, que o propósito de Deus na minha vida era esse. Aquele povo que ouviu o Vaguinho cantando A Mina de Fé, Marrom Bombom, Marrom Bombom. Quando ouvi essa voz dentro desse ritmo, mas com uma mensagem que vai transformar a vida das pessoas. E foi assim que eu iniciei meu ministério. Sofri muito preconceito, né? Até hoje ainda tem muita gente que torce o nariz, mas nesses 20 anos a gente conseguiu romper muitas barreiras, abrir portas para outros cantores, outros grupos. Hoje nós temos grupos que não são do Rio de Janeiro, mas que estão fazendo, assim, estão trabalhando no Brasil inteiro, fazendo a obra de Deus, como é o grupo Pagode Restaura de Criciúma. Né? Não sabia. De Criciúma. Hoje eles moram em São Paulo, Juliano, mas são de Criciúma. O Marcados, Pagode Gospel, são de São Luís do Maranhão. Também estão morando em São Paulo. E hoje fazem um pagode gospel aí, viaja o Brasil inteiro. O próprio Fernandinho tem o ministério dele de louvor também, de samba gospel. Chega mais para Cristo aqui do Rio de Janeiro. Tem muitos levitas e até pessoas também. Por exemplo, você vê hoje um Sérgio Lopes fazendo um samba, um pagode e botando na rádio para tocar. Então a gente conseguiu aí, eu acredito que a gente conseguiu contribuir bastante para que as pessoas pudessem chamar a atenção das pessoas e levar o evangelho para as pessoas que precisam realmente ouvir, né, através de um ritmo tão popular. Porque a música brasileira, quando você fala, quem já teve a oportunidade de viajar para outros continentes, sabe quando você fala brasileiro, Brasil, terra do futebol, do samba. Sim. Então a música que identifica o nosso país em qualquer continente, no mundo inteiro, é o samba. Por que a gente não pode utilizar o samba para levar a palavra de Deus para o povo da periferia, para o povo das comunidades, para o povo que está dentro dessa cultura há tantos anos, né? Pastor Vaguinho, eu entendo que seria o mesmo que redimir um braço da cultura, né? Santificando isso para a glória de Deus. E eu acredito que o que dá mais facilidade para que você esteja nesse lugar, os outros que você se referiu aí estão fazendo, né, também coisas incríveis e tal, mas eu não conheço pessoalmente, no caso, né, o conheço. Conheço a Fabíola, conheço a sua família. Eu acredito que o diferencial para a gente olhar esse lugar com um olhar mais aceitável, também parte muito da sua conversão. Estava conversando em off com meu irmão, da sua genuína conversão. Glória a Deus. Isso, para mim, é algo muito marcante, entendeu? Eu estou trazendo isso aqui, gente, porque a gente vive uma era de pseudos-conversões. E isso não é uma questão daquele julgamento duro, frio, não. É aquele julgamento bíblico, que pelos frutos nós conhecemos a árvore. É nesse perfil. O irmão teve uma conversão tão profunda que deslanchou numa ruptura com aquela imagem do Vaguinho para a imagem do pastor Vaguinho. O ritmo é o mesmo, mas o homem é outro. É isso que eu quero falar.
O ritmo é o mesmo, mas o homem é outro. Quando o irmão fala da sua libertação, o irmão fala que foi liberto, interessante, né? Da droga, e disse aquilo, e fala assim, da mentira. Isso é não é comumente citado nos testemunhos. Não, quer dizer, eu era um mentiroso, mas agora eu não minto. Exatamente. Vaguinho, qual foi o momento decisivo para você romper com o secular, emergir no gospel, e agora eu até preferiria não dizer gospel, do palco para o altar? Embora a gente saiba que palco e altar têm a mesma conotação no sentido de estar num lugar alto, técnico, mas eu estou falando de um lugar espiritual. Do artista para o adorador, do palco para o altar. Pastora, quando eu tive meu encontro com Jesus, né, eu posso dizer com toda a franqueza, eu estava no auge do sucesso, né? Eu tinha saído do Grupo de Morenos, né? Depois fui fundador do Grupo de Morenos, fui fundador também do Grupo Molejo, né? E quando eu fui para a carreira solo, no final de 99, eu nem poderia imaginar, nunca passou pela minha cabeça de que o que Deus poderia fazer na minha vida. Que então, Deus ia interromper a carreira solo. Porque eu fiz meus planejamentos, né, como artista, como produtor, como empreendedor, de chegar aos meus 40 anos, eu já trabalho na música desde os 15, 16 anos. Eu gravei a minha primeira música como compositor com 20 anos de idade. Um cara que era um nome no samba, Mestre Marçal. Depois gravei com Arlindo Cruz e Sombrinha. Então, assim, eu entrei como compositor nesse meio do samba, já através de 2 nomes que na época eram pessoas assim já consagradas no meio do samba, né? Então, aquilo abriram portas para mim que meu nome foi sendo levado, as pessoas ligando, pedindo música. Eu fui gravando, e hoje tem quase 600 músicas gravadas. Uau. Né, como compositor. No gospel a gente já tem quase mais 100 músicas também. Inclusive muitas músicas que estão tocando aí, as pessoas não sabem. Daqui a pouquinho a gente vai querer isso, hein? Eu fui surpreendido em você. Então, o que aconteceu? Quando eu aceitei a Jesus, logo que a notícia se espalhou, né? Vaguinho entregou a vida para Jesus, né? Tá na igreja e agora está na hora de gravar a música, porque eu estava vivendo aquele auge ali do sucesso. Em 2000, eu saí dos Morenos, fui para a carreira solo, assinando um contrato com uma gravadora multinacional, um empresário, um escritório top, um cara europeu, e tudo ali dentro dos meus planos como artista, como empreendedor, tudo acontecendo como eu havia planejado. E nos meus planos eu falava, quando eu chegar com os 40 anos ali, já estou, né, bem estabilizado, vou fazer uma média de 3 shows somente por semana, que fazia 5, 6, 7. Vou fazer 3 shows por semana e vou começar a curtir um pouco mais a minha família. Comprei uma boa casa na beira da praia, no Recreio. Isso para um filho de um gari, de uma faxineira que foi nascido e criado dentro da Vila Cruzeiro, num barraco de madeira, né? Uma grande conquista. Era uma grande conquista. Então, a primeira coisa que eu fiz foi comprar uma boa casa para os meus pais na praia. Que esse era o maior desejo do meu coração, e eu costumo dizer que foi o sonho que eu realizei, assim, que foi o sonho da minha vida, né? A gente tem outros, depois vão vindo outros sonhos, outros sonhos você vai correndo atrás. Mas aí eu me converti e a notícia se espalhou e eu comecei a receber convite, já para gravar um CD gospel, né? Ainda na carreira secular. E como eu tinha saído em 2000, em janeiro, eu iniciei a minha carreira solo. Os meus contratos com gravadoras multinacionais, com uma gravadora multinacional e com empresário, eram contratos de 4 anos, até 2004. Que geralmente são os contratos, né, mais comuns, são esses contratos de 4 anos, com gravadora, com empresário, com tudo. E aí eu comecei a receber convite. Não, mas você pode, não tem problema nenhum, você está lá na carreira secular, mas grava um disco aqui gospel. Gravadoras até renomadas, né, naquela época, em 2000. Mas eu não aceitei fazer aquilo. Eu entendia que de uma fonte não podia sair 2 águas. E eu fiz um propósito com Deus. Falei, Senhor, a minha vida está sendo modificada, eu não tenho mais prazer nenhum nas coisas do mundo, mas eu quero cumprir esses contratos que eu tenho, porque eu tinha uma equipe de 30 e poucas pessoas que me acompanhavam, entre músicos, segurança, bailarino, tinha um corpo de balé que me acompanhava,
segurança, técnico de som, 3 técnicos de som, road, técnico de iluminação. Era uma equipe muito grande, 36 pessoas, fora o pessoal do escritório. E eu tinha uma responsabilidade, era um CNPJ. Sim. Né? No CNPJ, uma empresa. E eu não podia simplesmente chutar tudo para o alto e deixar aquelas pessoas ao Deus dará. E também não cumprir os contratos, que eram multas também milionárias. E aí eu conversei com a minha esposa, falei, Fabiola, eu vou cumprir esses contratos debaixo de oração. Quando eu terminar esse contrato, eu vou entregar a minha vida somente para fazer a obra de Deus. E foi assim, durante 4 anos eu fiquei ali, porque logo que eu me converti, logo que eu fui para a carreira solo, eu aceitei a Jesus. Eu fui para a carreira solo em janeiro de 2000, em outubro de 2000 eu aceitei a Jesus. Né? Jesus entrou na minha vida, me libertou das drogas, eu usava cocaína e bebia desde os meus de 15, 16 anos. Já havia tentado muitas vezes parar de beber, já havia tentado parar de usar drogas, principalmente a cocaína. Tentei de várias formas, depois já famoso, ganhando dinheiro, eu tentei com tratamentos, também não conseguia. E Jesus, quando entrou na minha vida, ele fez a obra por completo. Por isso que eu creio que Jesus pode transformar a vida de qualquer pessoa. Por isso que eu creio que Jesus liberta o drogado, liberta o viciado, o alcoólatra. Eu acredito, eu creio, porque Jesus fez na minha vida e pode fazer na vida de qualquer pessoa que se dispõe e se entregue para ele de verdade. Então eu comecei a minha vida como... o meu ministério em 2004, só em 2004, porque fui cumprindo os contratos todinho, fazendo show, chegava em casa, né, a Fabiola tem até vídeos dela dando testemunho de como eu chegava em casa triste, porque aquilo já não estava dentro de mim, né, subir no palco, cantar música, ver pessoas ali embaixo se embebedando, se drogando, né, aquilo me deixava muito triste, mas era o compromisso que eu tinha com a empresa, e eu fiz um propósito, Senhor, quando eu terminar o último show, que foi exatamente na terça-feira de carnaval de 2004, na prefeitura de Quissamã, um show para quase 50 mil pessoas. No meio, já era o último show mesmo, no meio do show comecei a pregar, comecei a cantar. Meu Jesus maravilhoso, o prefeito não entendia nada, os contratantes, tudo. Meu Deus, o que ele está fazendo? Eu falei, meu irmão, já é o último mesmo, não tem mais nada. E dali então, eu iniciei meu ministério no final de 2004 eu estava lançando meu primeiro CD gospel. Mas até chegar ali, foi um propósito com Deus. Muitas pessoas quando se convertem, vêm falar comigo, me converti, eu quero jogar tudo pro alto, a minha carreira. Eu falei, cara, faz tudo com um propósito com Deus. Tem que ser você e Deus. Tá? Se orienta com o pastor, se orienta com a família, com a esposa, com pessoas que têm experiência. Porque eu já vi pessoas do meio artístico. Quantas e quantas, vocês então, que tem muito mais tempo no evangelho do que eu, quantas e quantas nós já vimos? Entregou a vida para Jesus, largou tudo, vou ser crente, vou gravar um CD, vou pregar, não sei o quê. E não se prepara para aquilo. E passou 1 ano, 2 anos, daqui a pouco você está vendo de volta, não consegue sustentar. Então, é tudo dentro de um propósito com Deus. Eu acredito que esses 4 anos também teve discipulado, oração. Foram 4 anos, muito. Porque esse ambiente, o Duarte certamente vai perguntar mais e tal sobre isso, mas esse ambiente não é fácil. Né? O irmão poderia facilmente ali ser enredado e não sair. Porque essa ponte, né, ela é bem cuidadosa. Então, o irmão se converte, continua tendo esse trabalho por 4 anos. Se o irmão, nesses 4 anos, não tivesse investido na sua fé, o irmão, no final de 4 anos, possivelmente não sairia. Nesses 4 anos... Envolvido pela fama, envolvido pelos aplausos, envolvido pelo dinheiro. Então, eu acredito que teve um trabalho espiritual nesses 4 anos. Teve. E eu procurei... Eu só saía de casa para ir para o trabalho, para cumprir os compromissos, programas de televisão. Enxergou realmente como um trabalho. Gugu, Faustão. Mas as pessoas já chegavam no ambiente, as pessoas já percebiam que era um vaguinho diferente. Né? Não tinha mais o uísque no camarim. Né? Os músicos que me acompanhavam, uma coisa interessante dizer, de 10 músicos que me acompanhavam, quando eu falei para eles, olha, dia tal, carnaval de 2004, na terça-feira, é o último show que eu estou fazendo. Não acredito, você vai deixar de fazer 18, 20 shows por mês, ganhando tanto por mês, e não acredito nisso, não sei o quê. E muitos zombaram, entendeu?
riram. Tu não vai conseguir, patrão, tu não vai conseguir, não é possível. O sonho de qualquer cantor é ter uma música de sucesso, 2, você tem 20, 30 músicas de sucesso. E aí eu falei, não, cara, minha vida vai ser outra, já é outra, isso aqui para mim é só para cumprir aí o que eu preciso cumprir. E foi feito assim. Desses músicos, né? Tá aqui o Fernandinho, que era do Grupo Alô Som, que me acompanha há 13 anos, mas dos músicos que tocavam na minha banda secular, quando eu me converti, de 10 músicos, 8 são pastores. Glória a Deus! 8 são pastores. Que eu preguei, que eu falei de Jesus, que viram o que Deus fez na minha vida, no meu casamento, que viram o meu comportamento. E eles foram modificando. Hoje tem o Felipe Silva, que é pastor. Hoje tem o Marco Xavier, que era o meu baixista, é pastor. O Felipe Silva é cavaquinista, pastor, teólogo. Tem 13 livros lançados. O Marco Xavier, pastor, dirige uma igreja na Vila da Penha. O Neném Chama, diácono. Tem, vários. Jesus entrou com força. Entrou. Eu acho que essa forma como você conduziu esse processo lança luz sobre 2 coisas que eu acho que são, de fato, assim, temerárias quando a gente observa essa questão de conversão de artistas, né? A primeira é essa compreensão de que seja possível conciliar isso de forma indefinida, né? Você fez isso por um tempo, já se propondo a ter uma data de término, né, por força de cumprimento de obrigações profissionais. Mas eu percebo que muitas pessoas, elas acreditam de fato, né, e apregoam, inclusive, a possibilidade de que se conduza esse caminho duplo em caráter indefinido. E eu percebo que isso enfraquece muito, né, as vistas da sociedade e da igreja e da liderança cristã, essas conversões, de forma que, infelizmente, eu percebo que quando é anunciado alguma conversão de algum artista, muitas vezes isso cai num certo lugar de descrédito, porque já se imagina talvez que ele vai se dispor a fazer aquilo, tá de volta, e vai levando aquilo. E a segunda questão, que não é menos importante, é tão importante quanto a primeira, é essa introdução muito precoce dentro do mercado gospel. Exatamente. Que eu acho que é das coisas mais preocupantes que se tem quando você observa artistas do meio secular que se convertem e são introduzidos dentro da música cristã, do mercado gospel, com muita rapidez, como se fosse apenas uma migração de uma carreira para outra. Uma troca profissional. E aí a gente vê, dentro dessa pauta, pastor, a gente vê como é rápido. Exato. Né? O cara se converteu, aí já está ali com um convite para gravar, para se apresentar, e é tão rápido quanto o ministério. Rapidamente, daqui a pouco passou 1 ano, 2 anos, não teve consistência. Sim, exatamente. Né? Porque as pessoas percebem, né? Com certeza. Percebem, não tem consistência, é o que a gente chama do oba-oba, né? Foi só um oba-oba. E às vezes e aí volta pior do que era antes. Pior. E às vezes eu percebo que se pensa que aquilo vai favorecer a jornada, a caminhada cristã daquela pessoa. Ou seja, ela não vai ficar sem fazer aquilo que ela gosta, ela não vai ficar sem fazer... Só que se a gente compreende tudo que é espiritual, né, que diz respeito a um exercício de ministrar a canção diante da igreja do Senhor, isso não pode ser tomado como uma migração de carreira apenas. De jeito nenhum. Né? É ser inserido dentro de uma posição que é diferente. Não é a posição de cantar no chuveiro, é a posição de estar diante da igreja, ministrando à igreja. E quando isso não é devidamente percebido, o valor, a importância, o peso espiritual que isso representa, você acaba vendo, infelizmente, pessoas que poderiam ter tido uma boa carreira cristã, né? E que acabam sendo demolidos, né? Pelo próprio peso de algo que eles não tinham estrutura necessária ou suficiente ainda para poder lidar. Eu acredito que vale até um alerta, né? Microfone não fortalece. Não fortalece, não. Microfone não cura. Então, olhar para alguém e acreditar que dar a ela um microfone vai fortalecê-la como crente
vai curar suas feridas ou vai mantê-la na igreja, é um grande equívoco. É um grande erro. Seja em novos crentes, quanto também, não menos importante, processos de restauração, de queda moral, né, de problemas de pecado, que muitas vezes se é compreendido também que o retorno imediato ou muito acelerado do indivíduo das funções ministeriais será um tratamento. Vai fortalecer, vai restaurar. Quando, na realidade, o processo da pedagogia ele fica todo comprometido, porque há uma aceleração dessa retomada. A pastora fez uma observação, né, sobre isso, como eu me preparei para isso, né, para poder começar a exercer o meu ministério depois de 4 anos de conversão. Eu aceitei a Jesus, muitas pessoas, né, até confundem, dentro da Sara Nossa Terra. Quer dizer, aceitei a Jesus dentro de um quarto de motel, drogado, minha esposa foi me resgatar. E depois eu fui para a Sara Nossa Terra, onde a gente se batizou, onde a gente casou, onde nossos filhos, né, cresceram durante um período. Ficamos durante 4 anos na Sara. E ali foram muitos cursos para casais, encontro com Deus, tudo um preparo, sem pressa nenhuma de pegar no microfone. Certo. E também a liderança da igreja, ao qual tem um carinho muito grande, Bispo Francisco, Pastor Erle, nunca cobraram, não, dá o microfone, vai pregar, vai louvar, não, tudo no tempo de Deus, vai preparando, sabe, foi feito tudo com muito tato. Então tenho muito a agradecer a Deus, as lideranças que passaram pela minha vida. E depois da Sara Nossa Terra, quando terminaram os meus contratos, né, eu fui fazer fui participar a convite de um culto na Baixada Fluminense. Uhum. E cheguei na igreja e vi um monte de pandeiro. Achei meu lugar. Aí eu falei, meu Deus, eu me achei. Me encontrei. Me encontrei. E aí fui para a Assembleia de Deus nos últimos dias, eu e minha esposa, meus filhos, onde nós ficamos ali 13 anos. Né, onde nós amadurecemos na obra de Deus, dentro dos presídios, dentro das comunidades, que eu era exatamente o público que idolatrava o Vaguinho dos Morenos, né? Agora estava vendo um Vaguinho totalmente diferente, com letras que falavam do cotidiano da favela, do Rio de Janeiro, do cotidiano do cara que foi criado na madrugada, agora trazendo aquilo, né, com uma mensagem da palavra de Deus. Então, eu sei que Deus, quando você faz um propósito com Deus, ele prepara tudo da maneira dele. Ele prepara tudo. Fiquei ali 13 anos, né, dentro dos presídios, dentro das comunidades, eram todos os dias. Quando eu falo dentro, era dentro mesmo, era de manhã num presídio, de tarde no outro, de madrugada na Cracolândia, na favela, evangelizando dentro das bocas de fumo. Essa foi a nossa escola. Né, indo para os cultos, consagração em Queimados, e ali sempre buscando, né, e Deus foi preparando tudo, né, há 8 anos, eu e minha esposa, nós estamos na ADVEC, né, somos pastoreados pelo nosso querido pastor Silas Malafaia, que nos reconheceu como pastores, e que eu sempre tive uma admiração muito grande. Então a gente, assim, sabe que Deus, ele tem um propósito para cada tempo. Né? Primeiro nos levou para a Sara Nossa Terra, onde nós fomos tratados e cuidados com um amor assim que, sabe, impressionante, o povo com amor, um carinho tão grande para receber as pessoas, e era um público aqui da Barra da Tijuca, do Recreio. Sim. Sabe, um povo difícil, um povo vaidoso, um povo, né, nariz em pé, mas eles tratavam, sabe, com tanto amor, com tanto carinho, que você se sentia acolhido e sem cobrança. Né? E ali te estranhando, olha, tem um curso para casais, tem um encontro com Deus só para os homens. Isso tudo foi importante demais na nossa caminhada, entendeu? Tanto na minha quanto da minha esposa. É a multiforme graça de Deus revelada Exatamente. Na igreja. Tanto que para cada denominação, né, que o irmão passou, congregação, houve um tratar específico em uma área. Né? E eu quero rapidinho voltar no seu tempo ali nas Assembleias de Deus dos últimos dias para falar de algo que considero muito importante sobre a sua carreira e seu ministério. O irmão estava naquele período ali em uma igreja que tinha uma questão, né, de usos e costumes bem diferenciada, e o irmão bancou isso, é aqui que eu estou, é aqui que eu quero estar. Durante esse período. Eu já joguei bola com o Vaguinho de calça comprida e camisa de manga comprida. É verdade. E fica um exemplo, né, de vida, de obediência, de maturidade. Se eu estou aqui, é isso que eu quero para mim nesse tempo.
Mas existe uma questão dentro desse período que me chamou muita atenção, que embora o irmão estivesse numa igreja tradicional e de usos e costumes diferenciados em relação às outras, a sua interação com as pessoas que não conheciam a Cristo ou que eram de religiões diferentes não foi abalada. Eu vejo, eu lembro, do seu carinho, por exemplo, com Arlindo Cruz, da sua forma de se expressar no programa da Xuxa. Estava ali e continuava amando e respeitando essas pessoas e elas também interagindo com você com total tolerância à sua decisão. É um nível de maturidade que a amizade chega, onde eu consigo dialogar com aquele que não pensa como eu, respeitando-o e sendo respeitado. Qual foi a chave para isso? Para você conseguir continuar tendo uma boa relação com essas pessoas? Pastora, eu fui entendendo, primeiramente eu entendi, que a graça, a misericórdia de Deus é tremenda, com o ser humano. E quando eu vejo a vida que eu tinha, eu era muito levado, Era muito levado. Eu realmente fui um cara que, por merecimento nenhum. Só pela graça de Deus mesmo, pela misericórdia dele. Então, quando você vê o que Deus fez na tua vida, o que Deus te perdoou, o tanto de pecado que você tinha, que Deus te deu a oportunidade de enxergar a verdade, de enxergar algo diferente, quando você entende isso, que se não fosse essa misericórdia de Deus, você também não seria nada, que você não é nada sem esse Deus, aí você aprende a amar mais as pessoas, a respeitar, a entender que todo mundo precisa de Deus. Sim. E eu que fui criado nesses ambientes, como eu falei, no ambiente dos terreiros de samba, dos terreiros de espiritismo, eu conheço as pessoas, Eu conheço pessoas que são do espiritismo, que são de outras religiões, que são pessoas maravilhosas, de caráter, entendeu? E que eu acredito que Deus tem um propósito também na vida dessas pessoas. Então, pelo que eu vivi, pela minha experiência de vida, pela minha experiência de amizade, no meio artístico, como a senhora falou, eu tive o privilégio de receber o Arlindo Cruz na minha igreja, na Devec Recreio, num culto do sobrenatural, com a esposa que é mãe de santo, com a família, que me ligam pedindo oração até hoje, que ligam para a Fabiola pedindo oração. Eu estou em casa, de repente o telefone toca, era o Zeca Pagodinho convidando para ir na casa dele fazer uma oração e almoçar com ele, com a família. Então como a senhora falou, eu entendi que Deus tem um propósito na minha vida com essas pessoas e eu não posso abrir mão disso. Entendeu? Aceitei Jesus, parei de beber, parei de usar droga, não vou mais pra rua pra batucar, sou melhor do que... Não se sentir superior. Não se sentir superior. E isso é complicado, porque a gente às vezes acha que porque você não bebe, não fuma, não cheira, você tá acima, tá melhor do que as pessoas, e muitas vezes não tá, porque quanto mais dado, mais é cobrado, Sim. Então eu levo a minha vida dessa forma, E me relaciono bem com todo mundo, onde encontro os artistas, cantores, me ligam toda semana, muita gente, Xande de Pilar me ligando, Belo, Tiaguinho, são meus amigos. E da parte deles, até hoje. Qual foi a chave, você acredita? Porque da sua parte foi essa questão da graça. Olha como eu fui alcançado, Quem sou eu? E mantendo esse amor, esse carinho com essas pessoas. E elas em relação a você, porque eu acredito que esse preconceito ele é uma via de mão dupla, Da mesma maneira que você percebe que evangélicos, crentes em Jesus, em algum momento pode olhar para o outro e dizer, eu sou superior, na outra ponta a gente tem um indivíduo que olha para a igreja também com preconceito. É louco, perdeu o juízo, vai dar dinheiro para pastor, esse povinho tão inteligente, vaguinho, fazia tantas canções para agora ficar nesse mundinho. Poderia também ter isto, porque há essa pressão social. Na outra ponta, esses amigos, o que eles têm de diferente para entender a sua posição com tanta graciosidade? Pastora, é uma pergunta complicada, Vamos tentar descomplicar.
pelo que você percebe neles. Por que eles olharam para você com essa generosidade? No começo, quando você quando é anunciado, se converteu, está na igreja, há uma desconfiança de todo mundo, tanto de quem está na igreja como quem está fora. Sim. Há uma desconfiança. Será que está mesmo? E quando vai passando o tempo, as pessoas vão vendo que há uma verdade na sua vida, que há alguma coisa realmente diferente no teu comportamento, no teu modo de viver, de tratar as pessoas e até mesmo eles, essas próprias pessoas. Então a coisa começa a complicar. Porque não tem nada que você vai conseguir vencer se não for com amor. E eu trato todo mundo com amor. É o amor. Trato com amor, com respeito, sem discriminar ninguém. Eles viram genuinidade na sua conversão? Nada melhor. Eu costumo dizer, tem até um samba que eu fiz, que esse eu ainda nem lancei, é inédito. Vou cantar aqui pela primeira vez, né? Que diga assim, ó, melhor do que pregar bonito é viver bonito. Né? Melhor do que pregar bonito é viver bonito. Não, gente, respeita o Pode Irmão. Vai ter lançamento aqui. Quando Deus disse que ia honrar a gente, Eduardo, era isso que ele estava falando. Vou só o refrão. A gente quer, claro. É maior, Fernandinho. Essa nem o Fernandinho sabe. Melhor do que pregar bonito é viver bonito, é viver bonito. Melhor do que pregar bonito é viver bonito, é viver bonito. Eita! Eu tenho isso na minha vida, porque não sou um grande pregador, mas eu sou muito observador, né? E procuro, por exemplo, quando eu vou ver o pastor Eduardo Gonçalves pregar, eu sento na primeira fila e procuro absorver tudo, né? A pastora Helena, muitos pastores, meu pastor, nosso pastor Silas, eu procuro aprender, mas eu não... A minha maneira de pregar é a minha maneira de viver, né? As pessoas viam como eu vivia e vê como eu vivo hoje. E eu acho que não tem nada melhor do que isso para poder... Observa bem a pregação para viver bonito. É isso aí. Rapaz, eu tenho pregações desse cara do pastor que mudaram, mexeram com a minha vida. Estou te falando aqui diante do Espírito Santo de Deus, que mexeram, que mudaram a minha vida. E eu tenho certeza, Vaguinho, pelo que eu conheço de Malcolm. você. Olha aí, olha. Era pra ser pior. É verdade, é isso aí. Foi só a orelha, mas era pra ser pior. Era pra arrancar o pescoço. Essa palavra mudou, mexeu com a minha estrutura. Muito bom. Tô te falando aqui com toda a sinceridade. Fico lisonjeado, São de verdade. mensagens que você... Essa mensagem... Falei, meu Deus do céu, era para ter sido pior. Glória a Deus. Mas retomando o que eu estava dizendo, eu tenho certeza que você conseguiu encontrar um equilíbrio que eu acho que é importante, mas não é tão fácil, eu diria, que é você se permitir um nível de relacionamento, de convivência com essas pessoas que professam outra fé, né? Então você se permite isso, compreendendo as limitações que isso oferece para quem de fato vive o evangelho de verdade e não deixando de utilizar as oportunidades todas que você tem, eu tenho certeza disso, para também anunciar a sua fé, né? Para também deixar claro aquilo que você discorda sem ser inconveniente ou desagradável, ou às vezes até sendo, o que faz parte também, né? E eu acho que esse é um ponto maravilhoso, porque eu acho que um dos grandes desafios hoje que as pessoas em geral que vivem o cristianismo vão ter é suportar levar essa fama, né? Esse rótulo, né? De extremista ou de louco ou qualquer coisa, enquanto que as outras pessoas professando suas respectivas fés não são taxadas dessa maneira, né? Você comumente vê uma pessoa de uma religião Y e ela, ao se expressar, todo mundo bate palma, ó, que coisa legal, isso é da cultura brasileira, isso é dos nossos pais, olha que bacana, isso é a multiplicidade cultural, religiosa brasileira. É lindo, né? Mas quando o crente faz se mostrar como crente, é o intolerante, o radical e etc e tal. E eu disse isso, inclusive... né, levando a política para dentro da igreja. Exato, ou coisas desse tipo. E daí eu acho que um dos grandes problemas que a gente pode ter é começar a ver essa retração de muitas pessoas em relação a professar essa fé de forma explícita, enquanto que, na verdade, não é uma coisa que a gente pode aceitar, porque não é assim com todas as outras pessoas.
né? Elas tendem a ser abraçadas, né? Dentro de um entendimento de que muito legal é multiplicidade, é diversidade cultica, religiosa brasileira, etc. Mas quando chega a vez do evangélico, ele tende a ser colocado numa posição diminuída, ser discriminado de verdade, etc. né? Exatamente. Radical, extremista. Exatamente, né? exatamente. E aí, eu só completando, essa coisa do equilíbrio, né, que passa justamente em você, como eu disse, se permitir, né, ter um relacionamento, um contato, compreendendo os limites, né, que a vida cristã impõe sobre a comunhão, né? É um pouco diferente, né? A comunhão da luz e com as trevas, com essa aproximação, sem a qual, inclusive, você não poderia nem pregar o evangelho. Né? Fica difícil você levar o evangelho para uma pessoa que você não tem acesso. Exatamente. O que você se mostrou superior, se mostrou numa posição, né, em que ridicularizou, diminuiu a vida, a história da pessoa, ela vai contrair uma antipatia contra você. As pessoas... É até engraçado, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Cara, como é que você consegue, né, lidar com as pessoas de segmentos tão separados, né? Tão distantes um do outro? A vida que eu cresci, né? A vida que eu levei com a minha família, com tudo, e o que eu vivo há 25 anos, desde que eu me entreguei para Jesus, né? Há 20 anos de ministério, mas são 25 anos que eu entreguei a minha vida para Jesus. Então você tem, como o senhor falou, tem que ter um equilíbrio, você tem que saber entender disso. Eu não posso virar as costas para aquelas pessoas que talvez estejam vivendo hoje, como eu vivia tantos anos atrás, na escuridão. Sim. Mas como falar para essas pessoas que é escuridão? Você está errado, você tá vivendo na mentira. Não vou conseguir chegar neles, não vou. Mas claro que em algum momento... Eu peço a Deus sempre que me dê um sambinha. Aí a gente vai levando através da música, do samba. O dom que Deus me deu é o que eu procuro usar. E com a minha vida, né? Porque não adianta você cantar uma coisa e viver outra. Exatamente. Mas esse equilíbrio que o Eduardo colocou, nesses seus 25 anos, a gente tem visto. Embora próximo, nós nunca vimos o irmão repetindo o mesmo comportamento. Então, o Vaguinho está na casa de alguém que bebe, mas a gente não vê o irmão com um copo de cerveja bebendo. Entende? O irmão está numa casa de alguém que, de repente, faz alguma coisa e se comporta de uma forma religiosa, e o irmão não está naquele culto religioso junto, com ecumenismo. O irmão está ali conversando, dialogando. Então, eu acredito que é isso que o Eduardo está falando. Porque existem pessoas que entendem que estar com alguém é continuar praticando as mesmas coisas que essas pessoas. E, na verdade, não é isso. Porque essa amizade só vai provar que há realmente um respeito quando a gente consegue manter-se com o outro, mas sendo diferente desse outro. E as pessoas passam a te respeitar. Eu acredito. Já cheguei em situações de estar reunido ali alguns amigos que bebem, que fumam, e quando eu chego, tô até sem, pastor tá aí, eu falei, fica à vontade, eu tô aqui, me dá minha aguinha aí com gás, um refrigerante, né? E fica à vontade aí. Não, pastor, troca essa música aí, tá entendendo? No Glória a Deus. As pessoas têm. Glória a Deus. Sem você pedir, essa música aí eu não vou ficar ouvindo, nada disso. Pelo teu comportamento, pela tua maneira de tratar as pessoas já te respeitam, é bem diferente. Tem um fato muito curioso que as pessoas não entendem todo ano, no dia do aniversário do pastor Silas, né? Nosso pastor. Eu vou lá e coloco, né? Já acordo lá de manhã, já boto uma postagem. Hoje é aniversário do meu pastor, obrigado, Deus te abençoe, te guarde, te proteja, te direcione, te blinde, te capacite cada vez mais. E na parte da manhã, chega na parte da tarde, eu boto, hoje é aniversário de um grande amigo, meu parceiro de algumas composições, agora já nos deixou, Arlindo Cruz. Faz aniversário no mesmo dia, pastor Silas Malafaia e Arlindo Cruz. Nasceram no mesmo dia. A mesma idade também. Mesma idade, mesmo dia, mesma idade. E duas pessoas que eu amo, né? Arlindo agora já nos deixou, mas as pessoas ficavam sem entender. Caramba, de manhã. Nasceram no mesmo dia. Que vai fazer? Postou Silas Malafaia, de tarde postou Arlindo Cruz. Como é que é isso? Agora você disse algo importante aí pra gente trazer algo que não pode ficar para trás. Parceiro de composições. Existe o Vaguinho compositor.
E o Vaguinho, compositor, tá fluindo também no gospel ou só foi compositor enquanto estava aí no secular? Falou até aqui que tem algumas músicas que a gente conhece. Eu acho o que nós estamos falando exatamente? O que é isso? Tá meio assim pra gente. Tem as músicas que eu gravei, minhas, né? Na minha voz, como foi aí tudo bem. Dono da Boca. Entrega o teu caminho ao Senhor, né? Faz aí um Fá maior. Foi a primeira música, inclusive, que foi para as rádios. Foi o primeiro samba a tocar na Rádio Melodia. Pelo menos que eu me lembre, né? Então esse tem que cantar. 2004. Tem que cantar agora, é histórico. E a letra é totalmente atípica, né? A letra é totalmente atípica, porque era música realmente com endereço para tocar em corações que precisavam ouvir aquela mensagem. Ei, você aí, seu moço, você que está com esse cordãozão de ouro no pescoço. Ei, é você mesmo, irmão, você que está com essa pistola, esse fuzil aí na mão. Deus tem um plano pra você. Preste atenção nesse louvor. Não adianta se esconder, pois eu sei que essa mensagem te tocou. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Aí tem essa aqui também, ó. Agora que Jesus a minha vida mudou, minha casa e eu serviremos. Esse refrão quem fez foi o Vaguinho Júnior, hein? Agora que Jesus a minha vida mudou, minha casa e eu serviremos ao Senhor. 2004 a primeira? 2004 a primeira. Minha casa e eu foi em 2007. Foi no CD dos na últimos boca dias. do povo hoje, gente, o povo não sabe. Eu tô tão emocionada, gente. Mas é de composição. Gente, que coisa linda isso aqui. Tremeu a apoteose recentemente que eu sou. É verdade? Foi gravado agora por um menino maravilhoso, Samuel Eleutério. A música é do Iago Soares, um menino também lá da Baixada, de Caxias. E o Vaguinho. E essa aqui, vamos ver quem conhece. Eu sou teu Deus, eu não mandei você parar. Eu vou abrir o mar. Eu sou teu Deus, eu não mandei você parar. Eu vou. Faltou pandeiro, hein? Na tua casa, meu irmão, vai ter surpresa. Não vai faltar. Dá até pro círculo de oração essa, hein? Esse varão tá indo dentro do teu lar. Carta de divórcio, o meu Deus não vai deixar. Eu sou teu Deus, eu não mandei você parar. Eu vou abrir o mar hoje. Eu sou teu Deus, eu não mandei você parar. Eu vou abrir a segunda. Vai ter vitória, vai ter bênção, vai ter glória. Pode preparar o culto de ação de graças. Avisa o povo, hoje é dia de renovo. A promessa tá de pé pra quem vai seguir na marcha povo. Eu sou teu Deus, eu não mandei você parar. Eita glória! Eu vou abrir o mar. Eu sou teu Deus, eu não mandei você parar. Eu vou abrir o mar. Meu Deus! Muito. Glória a Deus. Samuel Eleutério, mandar um beijo, um abraço. De Queimados, né? Queimados. Em breve. Samuel é um Samuel querido. gravou 3 músicas minhas no último trabalho dele, gravou essa, né? Eu Vou Abrir o Mar, música de Iago Soares, quero mandar um beijão pro Iago. E do Vaguinho tem também Mergulha, que também é de minha autoria. E Eu Sou Adorador. Tem 3 músicas lá gravadas. Muito legal. Pastor Vaguinho, que bom, né, ter você aqui com a gente. Nós te amamos a sua casa. Fabíola é uma amiga muito querida. Um beijo, minha amiga. E a família de vocês tem sido para a glória de Deus. Amém. Tem sido para a glória de Deus. A gente quer terminar com 2 perguntas, né, Eduardo? Ih, rapaz, que... estavam deixando pergunta teológica, Jesus. Teológica. 2 perguntas antes de você também, né, fazer seus agradecimentos e mandar, de repente, aí o endereço das suas redes. Mas a gente tem 2 perguntas e o primeiro é sobre a sua irmã e depois
sobre os irmãos, né? Na verdade, essa palavrinha aí, irmão, para a gente tem duas conotações, né? Enquanto a igreja, irmão, né? Sanguíneo, irmão biológico, irmão adotivo, e irmãos, né? A família de Cristo. Mas comigo está a pergunta da irmã. Minha irmã Alba Valéria, né? Minha irmã, assim, só tem ela, né? É a irmã que eu mais amo. Eu costumo falar isso lá, morre de rir. Falei, gente, essa é a irmã que eu mais amo, só tem essa. Minha irmã é maravilhosa, é um ano mais velha do que eu. A gente trabalhou junto durante muitos anos, nós crescemos juntos ali, indo para baile, para pagode, para escola de samba, para cacique de Ramos. E ela se converteu primeiro do que eu. Na nossa família, né, a minha tia Jurema, né, que já descansa no Senhor, foi a primeira evangélica. A minha tia Jurema, ela ganhou a minha avó, que era dona do terreiro de Umbanda, ganhou a minha avó para Jesus na Igreja Batista Monte Tabor, ali em Campo Grande, na cidade do Mato Alto. A minha avó, a minha mãe, a minha irmã, o meu pai, a minha tia Jurema ganhou quase todo mundo para Jesus na nossa Glória casa. A Deus. Foi a primeira evangélica. E interessante, ela tinha sido escolhida pela minha avó para ser a herdeira do terreiro. Só que ela recebeu um convite num dia de semana, foi na igreja, aceitou a Jesus na Igreja Batista, começou a orar. A minha irmã foi a primeira que ela ganhou para Jesus, logo depois a minha avó. E foram as duas pregando para todo mundo. A minha irmã tem 2 filhos, né? O Cláudio e o Israel, que trabalham também no meio da música. Ela é produtora do Grupo Revelação há 25 anos e ficou viúva, né? Meu cunhado era um policial que veio a falecer. E é a pessoa que eu amo muito, cuida lá do meu pai. Meu pai vai fazer 90 anos agora esse ano, dia 23 de julho, completando 90 anos. A minha mãe há 10 anos foi descansar no Senhor como diaconisa. E eu sou muito agraciado, tenho uma família maravilhosa, né? E abaixo de Deus eu tenho a felicidade de ter uma mulher maravilhosa, a mulher que me apresentou a Jesus no dia 30 de outubro de 2000, quando eu estava morrendo de overdose. 3 dias e 3 noites cheirando cocaína e bebendo uísque, ela apresentou essa palavra para mim. Salmos 37, versículo 5. Eu já estava morrendo, já não tinha mais esperança. Eu falei, Fabiola, para mim não tem mais jeito. E a Fabiola falou para mim assim, Vaguinho, eu conheço um que pode te ajudar. E o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Ela estava há 1 ano na igreja, tinha sofrido uma depressão, aceitou a Jesus, quase chegou ao suicídio. É interessante ela falar, né? E aquela foi a primeira vez que ela falou de Jesus para alguém. Foi a primeira pessoa que ela ganhou para Jesus, fui eu. Foi a primeira vez que ela pregou. Ela falou, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mas ele fará. Salmo 37, versículo 5. O primeiro versículo que eu ouvi, prestei atenção e que mudou a minha vida. Aleluia. E foi o primeiro louvor que o Senhor me deu, né? Que entrega o teu caminho ao Senhor. Então, a minha irmã, né, como você perguntou, é uma pessoa que eu tenho um amor muito grande, minha amiga, minha parceira de trabalho, produz lá, é a produtora lá do Escolhidas, né? Junto com a Fabiola. A Fabiola é idealizadora e a minha irmã ajuda lá, um dos braços direitos lá dela, junto com a Gleice. Agora vem a pergunta sobre a sua irmã, que vai servir para todos os irmãos aí do mundo com a gente. Pode, irmão? Irmã pode se meter um pouquinho na vida da gente? Deve! Ai, ponto pra mim! Deve se meter, não tem jeito. Quem ama, né? Quem ama, cuida, né? Então, é claro que se eu vejo assim, a minha irmã, alguma coisa assim que eu sei que não vai ser bom para ela, eu ligo, eu falo. Ela se vê alguma coisa que também que não vai ser bom para mim, ela liga, ela fala. Se mete mesmo, né? E agora, claro que a mulher se mete sempre um pouquinho mais. Eu tenho que chamar os irmãos. Gente, vem comigo. Quero que coloque nos comentários aí, chamando seu irmão e sua irmã, porque hoje Deus fez justiça à causa dos irmãos. Foi ele. Irmão pode sim se meter na vida do outro irmão, se for de forma saudável, pontuar algumas questões, perigoso, né? Dar opiniões. E agora eu vou falar sério, gente. Pastor Vaguinho, esses dias eu me livrei de uma péssima, poderia dizer de uma boa, mas eu diria de uma péssima, porque eu ouvi meu irmão. Tá vendo? Meu irmão me deu um toque, eu procurei-o, né?
Tá eu ouvindo procurei aí, ó? ou não, né? Matei tudo aqui, é isso mesmo? Ou é isso ou procurei. Um dos dois, mas eu não lembro qual é a regra para Posso aproveitar? próclise ou para ínclise. Sem discurso da língua portuguesa. Me perdoe, posso aproveitar a bola aqui? Tá ouvindo, Alba Valéria? E aí irmão, ele me deu um conselho que foi contra o que eu queria. Porque eu queria um sim dele para validar o que eu queria eu fazer, né? E ele me deu um conselho contrário do que eu queria ouvir. Aí eu fui, levei para o Eleomar, falei, Eleomar, o Eduardo, a opinião dele é essa e essa. Eleomar falou, eu acho que a gente deve seguir a opinião dele porque vai dar certo. Me livrei de uma enrascada que eu entrasse nessa cidade. A Bíblia diz que com os sábios conselhos, a casa, né, é edificada com os muitos conselhos. Então, é bom. Tá? Agora, gente, idosa, né? Idosa, porque senão cunhado, ninguém te aguenta, te faz caminhar pra frente. Vai lá. Agora, do universo dos irmãos... Pode, irmão? Consanguíneos para o universo Meu dos irmãos Deus, essa hora é que eu mais temo, mas eu vou ficar bem. A pergunta, Vaguinho, para os nossos irmãos em Cristo é: pode, irmão, dar uma sambadinha? Bom... Fá maior, Fernandinho. Vou responder Me no ajuda, samba, né? Jesus! Tu sabes que eu sou assembleiana, meu pai. Ouve isso aqui, ó. Salmo 150. A resposta. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Eu vou pegar o meu cavaco, o meu pandeiro e o meu tantã e vou fazer um samba adorador. Seja rock, seja pop, seja valsa ou forró, você tem que dar pra Deus o que você faz melhor. Eu nasci dentro do samba, Jesus foi me resgatar, e se ele me salvou, é bem assim que eu vou louvar. Mas todo ser que respira, louve ao Senhor. Eu vou pegar o meu cavaco, o meu pandeiro e o meu tantã e vou fazer um samba adorador. E vou fazer um samba adorador. E vou fazer um samba adorador. É isso aí, arrasta as cadeiras. Gente, de acordo com a diversidade de ritmos, eu sou a irmã da marcha do Círculo de Oração. Mas é uma alegria, né? Obrigado, pastor. Ver o ministério do pastor Vaguinho fluindo dentro da direção que ele tem. E uma das coisas que assim me toca muito sobre o seu ministério é a abrangência evangelística que ele tem. Então, que Deus use sempre a sua vida para que, através desses ritmos todos, muitas vidas possam ajoelhar diante da cruz de Cristo e dizer que Jesus Cristo é o Senhor. Amém. E o Eduardo tem uma surpresa! Bom, Vaguinho, como a gente, de fato, de verdade, né, tem essa consideração e honra ao ministério que, de fato, o Senhor te confiou, como uma lembrança para você e para que também sirva a que você continue se aperfeiçoando, aprimorando em tudo aquilo que Deus já te confiou. Eu queria passar para você, em nome do Pode Irmão, essa Bíblia de Estudos que está devidamente dedicada. E aí... Olha lá, foto. Foto! Maravilha. Recebam uma lembrança carinhosa nossa. Obrigado demais por você ter nos atendido, ter estado aqui com a gente. Tá assinado, hein? Assim como eu falei com a Raquel, eu falei, com o Vaguinho vai dar papo bom. Foi e daria para muito mais tempo, né? Sim. Obrigado a vocês, obrigado pelo carinho comigo, com a minha esposa, com a minha família, né? Eu tenho o privilégio de dizer que nós, nossa família, ama muito vocês, acredita muito, né, no que Deus tem para a vida de vocês. E muito obrigado por tudo, né? Vocês são pessoas que nos receberam com tanto carinho, não é de hoje, não é no Pode Irmão, mas que abrigou a minha família em momentos que a gente precisou muito, e a gente tem uma gratidão eterna. Pastora Helena, pastor Leomar, pastor Eduardo, pastora Camila, vocês são top demais. Obrigado demais, Vaguinho. Vaguinho, a gente vai deixar também no rodapé, mas deixa suas redes sociais aí pra galera, como é que te acha no YouTube, no Instagram? Instagram, Cantor Vaguinho, Vaguinho com W, Facebook, a página é Vaguinho e o perfil é Vaguinho Bastos, tá bom? Aí tem lá, tem tudo, lá tem Twitter, tem agora o X, né? Twitter não tem agora o X, X, e tem tudo lá, tá bom? TikTok, tem lá os louvores lá. Recados dados. E a suma de hoje
Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Você, pai, mãe, filho, esposa, esposo, que está orando pela conversão de alguém. Pastor Vaguinho nos faz relembrar o poder salvífico de Cristo. Lembramos sempre de Cristo como libertador, lembramos sempre de Cristo como doador, abençoador, mas não podemos nos desconectar do ministério principal. Jesus Cristo, Filho de Deus, veio salvar o que se havia perdido. Que a sua fé seja renovada, que a sua fé seja restaurada. O mesmo Jesus que salvou o Vaguinho continua salvando, porque ele é o mesmo e não mudou. É isso aí, pessoal, com essa mensagem de esperança, de fé, de incentivo, para que você continue apregoando e crendo sempre que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. A gente encerra esse episódio do Pode Irmão, com gratidão a você por ter nos acompanhado até aqui. E vamos continuar, porque tem muita coisa boa. Já convida para a próxima, irmão. Já não, mas não perde, mas não perca. Uma vez por semana vai estar chegando aí. E é claro, faz seu dever de casa. Ativa as notificações, não antes de inscrever-se no canal. Então vamos lá, inscrição no canal, ativação das notificações e deixa a sua curtida aí, porque isso vai ser importante para que a gente, sopre esse podcast e, claro, manda para muita gente. E divulga. Semana que vem é o mesmo dia, a mesma hora. Sempre no mesmo dia, no mesmo horário. Sim ou não? Claro que sim. Claro que sim. Pode, irmão, fazer uma coisa assim de senhora? Claro. Não. Beijo. Beijo, gente. Tchau, até a próxima. Tchau.